Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez nos reunimos para juntos glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. É como reiteradas vezes já disse o nosso pastor Adilson, que o templo está temporariamente fechado, mas a igreja está em constante atividade. E nesta noite nós estamos juntos para mais uma vez meditar na Santa Palavra de Deus. E para isso eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim o texto bíblico: E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: A que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens e do povo? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, esta noite eu gostaria de pensar com os irmãos um tema interessante, o qual é
a última notícia, baseado neste texto sagrado. Sabemos que, ao iniciar o seu ministério, o Senhor Jesus convidou para estar com ele um grupo de 12 homens. Estes homens tornaram-se amigos íntimos de Jesus. Eles acreditavam, eles criam nas palavras que Jesus falava. Eles viram Jesus estender as mãos e purificar os leprosos. Eles viram Jesus falar ao vento e à tempestade, e a natureza prontamente o atenderem, o obedecer imediatamente. Eles viram Jesus Cristo falar aos demônios, e eles, estribuchando, espavoridos, deixavam suas vítimas. Eles viram Jesus curar toda sorte de enfermidade. Eles viram Jesus quebrar a lei da gravidade, alterar a lei da gravidade e andar por sobre as águas. Eles viram Jesus multiplicar átomos e, a partir de 5 pães, produzir alimentos para uma grande multidão. Eles viram Jesus curar cego de nascença. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus fazer grandes milagres, grandes sinais. E a partir desses acontecimentos miraculosos, extraordinários, eles começaram a discernir a pessoa do Criador do universo naquele ser humano que ali estava, próximo a eles, ao alcance das suas mãos. À medida que o tempo foi passando, que os dias foram passando, e eles vivendo continuadamente ao lado de Jesus Cristo, andando com Ele, eles já não tinham mais dúvida de que aquele que estava ali era o Criador do universo, o Criador do cosmos, o Criador de todas as estrelas, o Criador de todos os planetas, o Criador de toda a existência, o Criador de todas as coisas. Eles não tinham mais dúvida que ali estava o Deus encarnado, coberto de pele, coberto de sangue, de nervos, mas era Deus que tabernaculou. Era Deus ali, era o Deus integralmente, era Deus. Tanto é que quando Jesus pergunta para eles o que as multidões falam ao meu respeito, as respostas foram variadas. Mas quando interrogado pessoalmente, Pedro lhe respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta era a percepção deles. Eles criam nessa possibilidade, eles passaram a crer nessa realidade, porque eles viam grandes coisas que Jesus operara. E na medida que o tempo foi passando, eles foram ficando tão chocados, foram ficando
tão extasiados com aquela figura humana, mas que fugia de todas as regras dos humanos. E com o passar dos dias, convinha que Jesus Cristo mudasse a geografia da sua Galileia e vai para Jerusalém. A expectativa daqueles homens era enorme com Cristo. Eles entendiam que era uma questão de tempo. Eles chegariam em Jerusalém e Jesus Cristo tomaria o reino. Os judeus se converteriam a ele, os romanos lhe submetiam e o reino de Deus se estabeleceria no planeta Terra. Eles viram a possibilidade das injustiças ser totalmente banida. Eles viram a oportunidade, a possibilidade de que a fome, a miséria e todo tipo de desumanidade seria totalmente banida do mundo humano. Eles viram a possibilidade de que as atuações, as operações satânicas seriam extirpadas da face da terra. E o reino de Deus se romperia de uma forma poderosa no mundo. E eles estavam ali. Esta era a expectativa daqueles homens. Eles criam que Jesus tomaria o reino da mão dos romanos. Eles estavam convencidos disso. A cabeça deles, a mente deles encheram dessa possibilidade. E eles viviam essa enorme expectativa. E a marcha para Jerusalém continua. E na medida que eles vão se aproximando de Jerusalém, o coração deles vai enchendo de alegria. Eles começam a perceber e sentir que o momento estava chegando. Era um povo alegre, era a caravana da alegria que se dirigia para Jerusalém, para a tomada do reino. Eles estavam convencidos de que isto ia acontecer. Era apenas uma questão de tempo. E eles marchavam para a cidade de Jerusalém. E diante dessa expectativa, com essa perspectiva no coração, com essa expectativa que lhes enchia a mente, eles chegam na metrópole. E ao chegar em Jerusalém, ele viu Jesus fazer coisas improváveis. Jesus chega no templo e expulsa os cambistas, censura os religiosos frios, hipócritas, faz uma limpeza no templo. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro em Betânia. Foram coisas tremendas. E os discípulos estão agora já naquela expectativa, esperando o momento em que o reino ia ser tomado. Esperando o momento em que Jesus Cristo sentaria na cadeira de governador para governar o mundo. Essa era a expectativa deles. Eles criam piamente nisso. Eles esperavam esse momento. E na cabeça deles, esse momento estava chegando. Afinal, a caravana da alegria, a caravana da esperança já havia chegado em Jerusalém. No entanto, não foi nada disso que aconteceu. O trono nunca surgiu, nunca se levantou. O que se levantou foi uma cruz. E
como que no estalar de dedo eles veem aquele que era o promotor da esperança, eles viram ele ser preso, viram ele ser levado de um lugar para outro, e de repente viram eles carregando uma cruz. Foi uma questão de tempo para eles olharem e ver Jesus, ao invés de um trono, eles vê se levantar uma cruz e ver Jesus pregado entre dois marginais, entre dois ladrões, entre dois criminosos. E ele vê Jesus Cristo pendurado entre os céus e a terra. O coroaram ironicamente com uma coroa de espinho, pregaram-lhes os pés e as mãos, e eles olham e vê Jesus Cristo naquela situação, abandono total, e Jesus morre diante deles. A morte de Jesus Cristo foi o fim da picada para aqueles homens, que era só alegria, que era só que era só esperança, que era só expectativa. E eles veem Jesus Cristo morto. E passou o sábado com Jesus na tumba. Chegou o domingo. E domingo à tarde, vão dois dos seus discípulos, daqueles discípulos, indo, caminhando para uma aldeia de Jerusalém, próximo de Jerusalém, chamada Emaús. Eles agora deixam para trás a cruz, deixam para trás um Cristo morto, deixam para trás as esperanças, deixam para trás os sonhos, deixam para trás as expectativas e estão voltando para assumir a vidinha, indo para aquela vilazinha, para reassumir aquela vida que não tinha muita expectativa, que não tinha esperança, para assumir a canseira de todo dia, para viver os seus antigos dilemas, para viver e reassumir as suas antigas profissões, aquilo que eles faziam antigamente, porque toda aquela euforia estava enterrada. Jesus Cristo estava morto. E eles vão caminhando, conversando, trocando ideias. A Bíblia não diz o que é que eles falavam, mas quiçá eles iam perguntando: o que será de nós agora? A nossa esperança era tão grande. A gente pensou que a nossa vida agora ia mudar, ia dar uma guinada na nossa história. De repente acaba desse jeito. Com aquele onde nós colocamos toda a nossa esperança está morto, enterrado. E agora? O que vamos fazer? Mas de repente, daquela conversa deles, surge uma terceira pessoa. Aquela pessoa simplesmente parece que surgiu do nada, chegou e disse apenas: oi, boa tarde, e continuou caminhando junto com eles, próximo deles. E aqueles homens continuaram a sua conversa, continuaram falando, conversando. E aquele viajou se aproxima mais daqueles homens e pergunta para eles: do que vocês estão falando? O que tanto aflige a vossa alma? Por que vocês estão tristes? Qual é o problema? O que está acontecendo com vocês? E ele disse: será que você é o único forasteiro em Jerusalém que tem estado lá e não sabe de tudo o que tem acontecido? Ele disse: o quê? O que aconteceu? Ele diz: olha, nós estamos falando de um varão profeta,
poderoso em palavras e obras. E nós até pensamos que era ele que ia remir Jerusalém, remir Israel. No entanto, hoje é o terceiro dia, ele está morto. As nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Mataram ele. Você não sabe de nada. E eles continuam andando. E naquela conversa que eles tinham, eles chegam na aldeia para onde eles iam, que era a aldeia de Emaús. Despede-se para entrar numa casa, e ele fez como quem ia para mais distante. Aqueles discípulos disseram: fica conosco, já é de tarde, o dia já se declinou. E ele entrou para estar com os discípulos. Quando estavam à mesa, ele pega o pão da graça e parte. Ele fez aquilo que centenas de outras vezes ele havia feito quando ainda andava. Aconteceu nesse partir do pão, nesse dar graça, abriu-se os olhos daqueles discípulos e a pessoa desapareceu. E eles fizeram como Pedro lá na praia do Mar da Galileia, quando pescou a noite toda, não pegou nada, e de repente Jesus Cristo aparece lá e manda ele jogar a rede para o lado de cima do barco. Ele jogou e pegou 150 peixes. E aí Pedro olha assim para o seu companheiro e diz: aquele homem só pode ser Jesus Cristo, não é outro. E assim eles fizeram. Quando Jesus parte o pão e dá graça e desaparece, ele diz: é Jesus. A história de que ele ressuscitou é verdade. Aí eles começaram a acordar, volta para Jerusalém e vão congregar com os 11. Agora, presta atenção aqui, meus queridos irmãos. Nós contamos como que uma história, um relato bíblico. Mas agora eu pergunto, o que se passava na mente daqueles homens que caminhavam para Emaús? O que estava acontecendo de fato e de verdade na alma daquelas pessoas, daqueles discípulos? O que estava acontecendo realmente com aqueles homens? O primeiro pensamento que eu reparto com os irmãos a esse respeito é de que aqueles homens estavam se sentindo profundamente traídos por Deus. Eles haviam enchido o coração de esperança. É como se Jesus tivesse colocado na mente deles coisas tremendas, dizendo: vocês vão fazer parte de um reino, vocês serão membros deste reino, coisas extraordinárias vão acontecer. Foram promessas que para eles estavam se tornando mirabolantes. Foram muitas coisas tremendas que eles estavam acreditando. Eles investiram tudo naquele homem. Eles largaram emprego, largaram os trabalhos, largaram a empresa de pesca, outros largaram a coletoria, era funcionário público, largou tudo e abandonaram tudo e investiram naquele homem. As esperanças deles estavam em Jesus Cristo. Eles colocaram todas as suas fichas, apostaram todas as suas fichas naquilo que Jesus falava, nas promessas que Jesus fez. E eles não entenderam nada. Mas de repente agora deu nisso que deu. Aquele em que eles confiaram, apostou todas as suas fichas, está morto. Na mente deles ele estava morto. Eles perderam tudo. Simplesmente perderam tudo, perderam tempo. E agora eles estão sentindo: Deus nos traiu. Ele está brincando com a nossa cara. Isso foi uma brincadeira de mau gosto que Deus aprontou conosco. Deus não foi fiel conosco, não foi sincero, Ele nos traiu. Nós estamos aqui nessa vida agora sem saber o que fazer, mas o responsável direto é Ele. A brincadeira de mau gosto que Ele aprontou conosco. Irmãos,
Quantas vezes nós não nos sentimos um pouco traídos por Deus? Sejamos sinceros. Muitas vezes essas decepções já apareceram, já entraram na nossa vida. Quando nós olhamos, aqueles homens não entenderam nada das promessas de Deus, daquilo que Jesus havia falado para eles. Eles interpretaram tudo errado. Nós também temos interpretado muitas coisas erradas. Temos interpretado erradamente a Bíblia. Eu estava estudando essa semana o Salmo 91, estava observando o quanto muitos crentes pegam e fazem do Salmo 91 um amuleto, uma macumba santa. Aí depois diz, olha, nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Aí o cara olha, mas nem o mal me sucederá, mas o meu carro capotou. Nem o mal me sucederá, mas eu fui assaltado. Nem o mal me sucederá, mas o meu marido sofreu um AVC prematuramente. Então a Bíblia é uma farsa. Quantos de nós já não temos entrado por esse caminho? Já não temos sentido traído por Deus? Já não temos sentido traído pela palavra? A gente muitas vezes não quer mais nem acreditar na palavra, porque acha que tudo isso é uma farsa. Mas é porque muitas vezes nós entendemos as coisas tudo errada. Nós entendemos tudo errado, interpretamos errado. Pegamos o Salmo 91 e interpretamos ele errado. Às vezes nós aprendemos a interpretar o Salmo 91 com Satanás. O diabo, ele interpretou o Salmo 91 para Jesus, mas as interpretações do Salmo 91 da parte do diabo são interpretações literárias. Ele olha para Jesus e diz, salta daqui para cima, daqui de cima desse pináculo do templo, salta lá embaixo. A palavra diz que se você fizer isso, ele vai mandar aqui um paraquedas celestial, vai dar ordem aos anjos, eles te aparará aqui com um paraquedas celestial, e toda Jerusalém vai ficar em estase adorativo diante de você, admirado da sua proeza. A palavra de Deus diz que ele vai dar ordem aos anjos, salta, pula daqui. Jesus olha para ele e diz, eu não vou fazer isso. Quem crê no Salmo 91, desce pela escada. Eu não vou saltar daqui. Então às vezes nós entendemos as coisas erradas e vamos querer saltar. E vamos morrer. Vamos querer fazer coisas que a palavra não mandou. A gente vai sair por aí querendo beber veneno e morre. A gente vai sair querendo pisar em cobra e ela nos pica. Porque a gente às vezes não entende as coisas. E aí vai ficar decepcionado e sentido traído por Deus. Amém? Segunda coisa que nós vemos aqui no Salmo é que a mente daqueles homens estavam absolutamente cativa e dominada pelo passado. Quando Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo, observam-se que todos os verbos deles estavam no passado. Todas as suas histórias estavam no passado. Todas as coisas deles estavam no passado. Eles não tinham mais uma visão do presente. Eles não tinham mais uma visão do futuro. Tudo ele era do passado. Nós viemos um Cristo, a gente ficava esperando que era ele, que ia remir Jerusalém, que ia remir Israel, mas ele já morreu. Já é 3 dias que ele morreu, já acabou, nossa esperança se foi, não existe mais Salvador, não temos mais nenhum remidor, não temos mais Salvador, não temos mais salvação, nós estamos perdidos, a esperança se foi, tudo que nós temos hoje é um álbum onde muitas coisas estão registradas, estão gravadas, mas que nada disso voltará a acontecer mais nunca. Acabou, tudo é o passado, a mente deles estava eivada pelo passado. Pode ser que tem muita gente hoje que me ouve, que está vivendo do passado. Acredita que o passado não tem mais reversão. Acredita que o passado ganhou uma forma definitiva na sua vida e esse passado vai latejar, vai te martelar a vida toda. Jesus Cristo está aqui para te libertar desse passado negro. E por fim, as mentes daqueles homens mergulharam num pessimismo de morte. Eles agora não têm mais absolutamente nada.
A esperança deles morreu. O Salvador deles morreu. O Cristo deles morreu. Agora a mente dele é dominada pelo espírito da morte. Ele só acredita na morte. A morte venceu. A morte triunfou. Mataram o nosso Senhor. Mataram aquele que era a nossa esperança. A mente deles estava totalmente aivada pela morte. A morte está dominando. A morte dominou eles. A morte dominou a mente deles. Eles não pensavam em outra coisa. Era só a morte. É a morte e é a morte. E aí Jesus encontra os seus discípulos nesta situação. E pergunta para ele: o que está havendo? Por que vocês estão assim? E eles olharam para Jesus chateado e diz de novo: és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? Tu és o único que não sabe dessas coisas? E Jesus olha para ele e diz: quais? Faz uma pergunta irônica: quais? Me conta. Quiçá eu estou desinformado, eu não sei. Fala para mim do que está acontecendo. Qual é a última notícia? Contam para mim. E agora, deixa-me concluir. Talvez você está dominado por muitas situações. Na cabeça daqueles discípulos reinava sentimento de traição, enraizamento ao passado, dominada pelo sentimento de morte. Eu não sei qual é o seu estado hoje, qual é a sua situação agora, o que está acontecendo, o que domina a sua mente. A última notícia que aqueles homens tinham era da morte, era que Jesus morreu. Esta era a última notícia. Mas com esta pergunta, Jesus Cristo queria dar uma oportunidade, abrir um diálogo para dizer para eles uma grande verdade. Ouça o que Jesus queria dizer para eles: vocês estão atrasados. O jornal de vocês é de sexta-feira à tarde, é o diário da tarde de sexta-feira. Depois disso já saiu o diário de sábado, que não trouxe nenhuma novidade. Mas vocês estão desatualizados. Já saiu o jornal de domingo. Depois do jornal de sexta, do jornal de sábado, já saiu outro jornal. O jornal de domingo de manhã. Esse jornal é que trouxe a última notícia. Ele tem notícias novas, ele tem notícia alvissareira. E o jornal de domingo está a notícia de que Jesus Cristo não está na tumba mais. E eu vim aqui para dizer para vocês que a tumba se abriu e eu emergi de dentro dela. E estou aqui para dizer a vocês que daqui para frente a morte não tem mais a última palavra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. As últimas notícias não são sobre a minha morte. As últimas notícias são sobre a minha ressurreição. O jornal de domingo de manhã está falando da minha ressurreição. Quem falou do jornal da minha morte foi o jornal de sexta-feira, que já é um jornal velho, de folha amarelada. E vocês estão vivendo as notícias do jornal de sexta-feira. E eu trago para você aqui o jornal quentinho de domingo de manhã. E esse jornal está dizendo que eu estou vivo, venci a morte, saí da tumba e estou vivo. Portanto, a última notícia não é da minha morte, e sim da minha ressurreição. Daqui para frente, nunca mais a morte vai dizer a última palavra. Daqui para frente, a última notícia vai ser sempre da ressurreição. Deus se reservou o direito de dizer aos homens, de dizer aos anjos, de dizer ao diabo, de dizer aos mandatários, de dizer às autoridades, que a última notícia quem dá é Ele. Que quem tem o direito e o poder de atualizar as coisas é Ele.
É Ele que faz as coisas novas. É Ele que traz notícia quentinha. É Ele que traz notícia que vivifica. É Ele que traz as notícias que tem o cunho da vitória. É Ele. Ele ressurgiu para isso. Agora eu pergunto, quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias na tua vida? Hoje há inúmeras pessoas sofrendo, amarguradas, porque as últimas notícias são notícias de morte, como aqueles discípulos. São notícias de falência, são notícias de divórcio, notícia de filho drogado, notícia da mulher amargurada, notícia do marido gelado, do patrão violentador. São notícias assim, notícias que matam, notícias que esmagam. E muita gente está vivendo o dilema dessas notícias. Quais são as últimas notícias? Quizá você que está me ouvindo está agora impactado ou impactado pelas últimas notícias. Notícias que te esmagaram, que surgiram, que ruíram as suas esperanças. Notícias que azedaram o seu coração, azedaram a sua vida. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para dizer que a nós, que essa notícia que você pensa que é a última, é uma notícia falsa. Como diz nos últimos tempos, é uma fake news. Não acredita nessa notícia. Há uma última notícia que vai ser a última sempre, que vai ser sempre a última palavra. Essa notícia é de que Deus é vitorioso, que Jesus Cristo saiu da tumba, que Ele está gargalhando sobre o diabo, que Ele está gargalhando sobre todas as sepulturas do universo, que Ele está gargalhando sobre o poder da morte, que Ele está gargalhando sobre as tragédias, que Ele está gargalhando sobre a infelicidade, porque Ele ressuscitou da morte para garantir toda manhã que a última notícia é Ele quem dá. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam toda manhã. Toda manhã Jesus pode chegar na tua porta com o jornal e dizer leia e depois rasga, porque amanhã tem outro. Amanhã tem novas notícias. Amanhã tem notícia de esperança. Amanhã tem notícia de vitória. Meu querido irmão, meu querido amigo que me ouve nesta noite, crê nisso. Toma posse dessa palavra. Eu preguei esta mensagem não foi para poder trazer emoções para você. Foi para trazer convicção, trazer certeza de que Cristo é isso aqui, de que Jesus não está na tumba, de que com Ele vivo tem vitória. Aqueles que morreram e que tinham muitos seguidores, eles se dispersaram, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, no Cristo vivo, cresce a cada dia, cresce a cada dia. E em nome de Jesus Cristo, eu deixo esta mensagem. Receba-a, viva isso, tenha convicção de que a última notícia não é da morte, a última notícia é do Cristo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu quero te agradecer. Agradecer por este momento aqui passado ministrando tua palavra. E eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor desvenda os olhos dos nossos ouvintes, desvenda os ouvidos dos nossos ouvintes, desarma, Senhor, os nossos ouvintes, desnuda a alma dos nossos ouvintes, para que eles possam sentir o movimento da tua palavra entrando lá nos porões da sua alma e jogando para fora todo o azedume, jogando para fora toda tristeza, toda decepção, todo tipo de desilusão, porque o Senhor está vivo e tem novas notícias a cada manhã. Assim te oro agradecido, pedindo que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.